hora, fala, né, gente? Eu falei, Deus, o que eu vou falar nessa noite? Porque o Senhor sabe as pessoas que estarão ali. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Esther. Carol, Esther não é só para mulheres? Não! Esther capítulo 1, e nós vamos ver o tanto que nós podemos aprender e apanhar nesse livro de Esther. É um livro maravilhoso, é um livro que não aparece o nome de Deus nesse livro, em nenhum momento aparece citado o nome de Deus. Mas não quer dizer que esse livro é fictício, esse livro, essa história aconteceu de fato. Eu não sei por que não aparece, talvez seja por causa do contexto da época, talvez seja por causa dos deuses da época, nós não sabemos. Alguns historiadores procuram entender por que não aparece, mas independente. Essa história é uma história verídica e ela é uma história que quando você vai ler com a perspectiva que nós vamos ler hoje, eu não sei você, mas eu sou meio empolgada, então a gente pira. Por quê? Você está aí comigo em Esther capítulo 1? Esther capítulo 1. A partir do versículo 1 diz assim: foi no tempo de Xerxes, ou Assuero, depende da sua versão, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadania de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Versículo 9. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bizã, Armonã, Bigtã, olha que nome legal para você colocar no seu filho. Pode escolher qualquer um. Abagta, Zetá, Carcas, que trouxesse a sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar a seus súditos, os nobres, a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Pai, essa é a tua palavra e nós estamos aqui nessa noite, porque nós queremos ser surpreendidos pelo Senhor. Nós queremos ser confrontados, aprender, ser edificados, crescer. Nós queremos, Pai, receber a porção que o Senhor tem para nós nessa noite. Por isso, ministra o nosso coração de uma forma profunda. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração. Abra no Senhor, nos livra de todo preconceito, nos livra de todo cansaço, de tudo aquilo que tem chegado para nos impedir de receber a sua porção, mas que em nome de Jesus, o Senhor possa estar conosco nessa noite, ministrando de uma forma profunda a cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Esse tempo era um tempo que o rei Xerxes, ou rei Assuero, depende da sua versão, ele estava reinando, e ele tinha uma esposa, a rainha Vasti. E ela era do mesmo povo do rei, ela era persa, ela era do mesmo povo do rei. E um dia o rei decide dar um banquete, ele fala, ei, eu vou dar um banquete para todo mundo vai receber o banquete, chama todo mundo. E ele queria mostrar tudo que ele tinha de mais precioso, todos os tesouros dele. E depois de passar dias mostrando todos os tesouros dele, ele fala, agora eu vou mostrar para vocês a parte mais importante do meu tesouro. E ele pede para chamar a rainha Vasti. Vasti significa bela, ela era linda, ela era maravilhosa, pensa numa mulher maravilhosa. E ele pede para chamar ela, mas ele pede para chamar ela usando a coroa real. Só que no momento que o rei solicita a sua esposa, ela estava ocupada dando outros banquetes para suas amigas. Não é isso que acontece muitas vezes? O rei, o Senhor, o soberano, nosso Deus todo-poderoso, fala para mim e para você, ei, para tudo que eu quero conversar com você. Ei, para tudo que eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero ter uma comunhão com você. E nós estamos ocupados demais, dando banquetes para outras pessoas. Dando banquetes nas redes sociais. Dando banquetes para os nossos amigos. E não tem nada de errado nisso. Mas quando o rei te chama, para tudo e vai ao encontro dele.
Sabe por quê? Porque aquela rainha só era rainha por causa do rei. Você só é quem você é por causa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando o rei te chama, você não pode falar: não, Deus, espera aí que eu estou lavando vasilha, é muito importante. Não, Deus, espera aí que eu estou cuidando. Não, querido, o rei te chamou, para tudo e fala: eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer ministrar? Só que aquela rainha, ela estava dando outros banquetes. Isso enfureceu o coração do rei. E aí os conselheiros da época falam para ele assim: ei, você vai deixar que essa atitude dela seja um exemplo para as outras mulheres e desrespeitem o marido os outros maridos? Não. E ele emite um decreto. E ele vai em busca de uma nova noiva. A rainha Vasti não quis saber dele. Ela rejeitou, ela virou as costas. Então ele foi em busca de uma nova noiva. Vamos ler essa história com um simbolismo nessa noite. Vai lá comigo em João, segura aí Esté, que nós vamos voltar, mas vai comigo em João capítulo 1, versículo 11. Teve um rei soberano que veio à terra, e ele tinha uma noiva, só que essa noiva também o rejeitou. Quem foi? Jesus. João capítulo 1, versículo 11 diz assim: ele veio para os que era seu, mas os seus o rejeitaram, os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Presta atenção, querido. O rei Assuero, ou o rei Xerxes, ele era do mesmo povo da rainha Vasti. Eles eram da mesma nacionalidade. E ele veio para a sua noiva, e a sua noiva o rejeitou. Então ele vai em busca de uma nova noiva. Jesus, ele veio para os judeus. A noiva de Cristo eram apenas os judeus. Ele veio para os que eram seus, da mesma nacionalidade que ele. Mas os seus não receberam, porque eles estavam ocupados demais, dando banquetes para Moisés, dando banquete para os profetas, dando banquete para tanta gente, não para ele. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então ele vai em busca de uma nova noiva. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, ele deu o direito de ser chamado filho de Deus. Se você não é judeu, querido, você está como eu, incluído nesse grupo. Nós éramos gentios, estranhos às alianças da promessa. Nós não pertencíamos ao povo de Deus, a não ser que você é descendente de judeu. Mas nós não pertencíamos ao povo de Deus, não tínhamos direito. Mas como aqueles que ele veio o rejeitaram, ele fala: eu preciso de buscar uma noiva, mesmo que não seja do meu povo, mas que me ama incondicionalmente. E ele vai em busca de quem? Você. Ele vai em busca de quem? De mim. E aí, nós sabemos da história, e nós vamos passear um pouquinho, e nós vamos ver hoje os princípios para se tornar uma noiva. E não é noiva física, porque todos nós que nascemos de novo, somos a noiva de Cristo. Eu sei que parece meio estranho para o homem, né? Falar: eu sou a noiva. Mas você é a noiva de Cristo. Nós estamos aguardando a vinda do nosso noivo para nos levar a sentar com ele nas regiões celestiais e nos fazer comer dos banquetes com ele. Nós somos a noiva de Cristo. Só que para nós sermos noiva, e a noiva perfeita, adornada, sem mancha, sem ruga, sem mácula, como Cristo aguarda, tem alguns princípios para isso. E Esté, como uma noiva física, natural, passou pelos mesmos princípios que eu e você, como uma noiva espiritual, passamos. Vai comigo em Esté, volta lá em Esté. Capítulo 2, versículo 2. Esté, capítulo 2, versículo 2. Como nós estamos no meio de seminaristas, aleluia, nós vamos ler muita Bíblia hoje, né, gente? Amém? Que bom, você está aí de casa, você não é seminarista, mas você tem que ler a Bíblia. Então você vai ler muita Bíblia hoje com a gente. Não muda de canal. Esté capítulo 2, versículo 2. Diz assim. Você achou aí? Então os conselheiros do rei
Sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. Oh, aleluia, hein, mulheres? Imagina, você ficar 1 ano recebendo tratamento de beleza, e não é em qualquer spa, é no palácio. E o detalhe, de graça. Oh, glória. Se eu não glorifico, eu glorifico. Oh, Jesus. Né? A moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vasti. Este conselho agradou o rei e ele pôs em execução. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, ou Mordecai, depende da sua versão, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima ou sobrinha, né, depende da versão, chamada Radassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe, ou seja, ela era órfã. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei, confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou o tratamento de beleza e comida especial. Designou 7 moças. Gente, além de você estar 1 ano num tratamento VIP de beleza, você ter 7 mulheres só para ficar por cuidado. Olha isso, gente. Uma faz o pé, a outra faz o outro, a outra faz a mão, faz a sobrancelha, o cabelo. Imagina, 7 moças para cada menina. Os homens não entendem isso, né, gente? Mas para nós isso é um sonho de consumo. Não é não, meninas? Não é não? Então, que pena, para mim é. A moça o agradou e ele favoreceu. Tratamento de beleza, comida especial, 7 moças escolhidas do palácio, transferiu junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Sabe qual é o primeiro princípio que eu aprendo aqui nessa noite? Para você se tornar uma noiva, para você se tornar preparado para aquilo que o Senhor tem para você, independente de qual que seja o seu chamado. Primeiro princípio, Deus favorece candidatos improváveis para sabermos que é só Ele quem faz. Eu não sei se para aquilo que você está tentando você é um improvável. Se você é um improvável, é você que Deus quer. Esther era a mais improvável de se tornar rainha, porque ela estava num povo que não era dela, ela estava fora da casinha, literalmente, ela estava no povo que não era dela, ela era órfã. Naquela época, a mulher que não tinha os pais, que não tinha marido, ela era desprezada. Ela era estrangeira, ela era órfã e ela não era do povo. Estrangeira não era do povo, né, Carol? É a mesma coisa. Mas, você entendeu? Ela não era do povo. Então pensa, se ela não era do povo, ela não sabia dos costumes do local. Se ela não sabia dos costumes do local, como que alguém pode ser rainha de um povo que ela nem conhece? Ela não era provável. Tinha tantas mulheres ali para achar graça diante do Senhor. Às vezes no seu trabalho tem tanta gente boa e seu chefe fala, mas eu quero fulano. Mas eu quero você para esse cargo. Por que eu não estou entendendo? Fulano é muito melhor do que eu. Querido, não tenta entender. Porque se você é bom demais, se você é suficiente, Deus vai te colocar num lugar grande, você vai falar assim, eu estou aqui porque eu posso, eu consigo, eu sou. E você vai devolver a glória para você, pelos seus esforços. Mas quando você sabe que você está no lugar, porque não foi por você, e sim pela graça, você devolve a Ele a glória e a honra. Você fala, como é que você foi parar aí? Eu não sei, eu só sei que Deus me colocou lá. Deus favorece candidatos improváveis, porque Ele sabe que vão devolver a glória para Ele. Quando passou uma crise tão grande, e o povo de Deus precisava de alguém para interceder, se Esther fosse a boa zona lá, a top das meninas, ela ia falar assim, eu sou demais, eu estou aqui porque eu sou muito bonita, eu estou aqui porque eu fiz isso, eu estou aqui porque... Gente, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes.
Esther ainda fala com Mardoqueu, nós vamos chegar lá, mas deixa eu dar um spoiler. Esther ainda fala com Mardoqueu assim, eu? E Mardoqueu ainda vira e fala assim, quem sabe foi para um tempo como este, que Deus favoreceu você e colocou você no lugar de rainha. Deus favorece candidatos improváveis, para que quando você esteja lá na glória, você devolva a glória para Ele, porque ela não te pertence. Esther era totalmente improvável de se assentar no trono, mas Deus coloca ela lá, porque Deus ama os improváveis. Deus pega aquilo que não é, para confundir o que é. Deus transforma aquilo que nada é, para confundir o que é. Deus favorece candidatos improváveis, para sabermos que é só Ele quem faz. Vamos continuar lendo aí. Versículo 12. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfumes e cosméticos. Segundo princípio aqui, para você ser uma noiva, ou seja, para você cumprir aquilo que Deus tem para você nessa terra. Segundo princípio, para cumprir um grande chamado, para cumprir um grande propósito, você precisará de muita preparação. A gente acha assim, aceitei Jesus, já vou fazer tudo que o Senhor tem para mim. Não é assim que acontece. Esther, ela foi escolhida por Deus, sim ou não? Ela não precisava passar por meses, de 12 meses de tratamento, de treinamento. Teoricamente, se Deus me escolheu, Ele já me capacitou, então eu vou assim mesmo. Não é assim que funciona. Por isso que nós temos tantas igrejas que abrem e fecham. Por isso que nós temos tantas pessoas que começam o ministério e caem. Por isso que nós temos tantas pessoas que começam e não terminam. Por quê? Porque você acha que Deus te chamou e isso é suficiente. É suficiente, mas Ele também espera de você uma preparação. E é por isso que você está aqui no Carisma. Senão você já sabe tudo porque você está aqui. Mas Deus, Ele quer um tempo de preparação, porque se ela vai ser rainha, vai ocupar um lugar de destaque, de referência, um lugar de holofote, de evidência, ela precisa se preparar. 12 meses não foi só tratamento de beleza para ela ficar bonita para o rei. 12 meses foi ela aprendendo como falar como rainha, como se portar como rainha, como andar como rainha. Querido, sabe por que Deus ainda não te deu aquilo que Ele prometeu? Porque você precisa falar como aquilo que Ele te falou que você vai ser. Você precisa andar como aquilo que Deus te falou que você vai ser. Deus falou que você vai ser pastor? Você não sabe quando? Então hoje, fale como um pastor, haja como pastor, se prepare. Ah, Deus falou que eu vou dar aula no Carisma. Quantas vezes você estuda a Bíblia? Quantos livros você lê? Não, porque eu acho legal. Você acha legal, não vai te colocar em posição de destaque. Porque Deus não vai colocar pessoas imprudentes nos lugares para matar gente. Deus queria José sentar no trono. O que Ele fez? Fez José passar por 13 anos de tratamento. Porque era uma posição específica. Tem lugares que Deus vai te colocar, mas se você não se deixar passar pelo treinamento, pelo tratamento, pelo amadurecimento, você vai morrer. Gente, imagina ela chegar lá e sentar no trono. Ela não sabe falar como rainha. É igual esses filmes que a gente vê mesmo. Ela não passou pelo treinamento. Ela vai sentar, vai jogar tudo no chão. Ela não vai saber como que corta, como que fala, como que... Por que o tratamento da sua vida é diferente da minha? Porque eu vou chegar em lugares que você não vai chegar. E você vai chegar em lugares que eu não vou chegar. Por isso, às vezes você olha para o lado e fala assim, mas por que eu tive que fazer essa aula e fulano não? Por que eu tenho que fazer isso e eu sou cobrada por isso e fulano não? Não é assim? Você já se sentiu cobrado? Fala, nossa, fulano me cobra tanto isso e o outro está fazendo a mesma coisa e não cobra ele. Sabe por quê? Porque para o que Deus tem para você, Ele precisa desse tratamento. E para o que Deus tem para o outro também, talvez seja outro. Mas todos nós precisamos passar por treinamento, tratamento, moimento. Ah, Carol, todo mundo quer lugar de destaque, todo mundo quer sentar no trono, todo mundo quer ser pastor, sei lá o que Deus colocou no seu coração. Mas você vai ser alguém, só mais um? Aí você vai ouvir um pastor pregando e você fala assim, nossa, é isso? O que ele aprendeu da Bíblia? Não estou falando que Deus não pode usar os iletrados ou os inexperientes, que eu acabei de falar que Deus escolhe os improváveis.
Mas Deus escolhe os improváveis e capacita eles. Talvez não é em um seminário, mas é na vida, mas tem treinamento para todos. Davi não passou por um seminário. Davi não passou por 12 meses de treinamento como Esther. Mas Davi foi ungido rei em 1 Samuel 16, e ele só foi coroado rei muitos anos depois. Qual foi a escola de Davi? Está dentro de um palácio, vendo tudo que o rei fazia errado, para ele aprender o que não fazer. Às vezes você vai observar para você aprender o que não fazer. Mas todos passam por treinamento. Seja Deus colocar você para falar para alguém aqui fora, ou se assentar diante de reis, príncipes e poderosos da sua época, você precisa se preparar. É o que nós falamos aqui no Carisma, tempo de preparo não é tempo perdido. Poxa, eu vou perder 2 anos da minha vida sentado ouvindo, é o que nós sempre falamos. Aquele que não se assenta para aprender, não pode se colocar de pé para ensinar. Se você não aprendeu nada, como que você vai ensinar? Carol, mas eu aprendi com a vida. Sim, mas tem coisas que você vai ter que aprender também, além da vida, sentado num seminário, sentado numa faculdade, sentado com alguém. Você precisa de se preparar. O que Deus tem para você? Ah, Deus, Carol, Deus tem essa promessa. Mas eu sei que eu vou viver daqui 10 anos. Parece longe? Eu já tenho 10 anos que eu formei. Não é longe. Só que daqui 10 anos... Se nesses 10 anos você não se preparar, quando chegar daqui 10 anos, você vai viver daqui 20. Porque quem atrasa as promessas de Deus para a nossa vida somos nós mesmos. Imagina você virar em 2019 e falar assim, poxa, eu estou vivendo isso hoje, mas Deus já tinha falado que eu ia viver há 10 anos atrás. Que triste. Eu estou vivendo isso hoje porque eu não me preparei. Aí aqui a gente fala muito de nações, porque o Open é o quê? Oração, palavra, espírito e nações. Nós cremos que daqui vocês vão para os 4 cantos deste mundo, amém? Mas se Deus já te deu uma língua, já te deu uma nação, estude a língua. Ah, não, uma vez eu fui falar com uma menina, uma senhora, ela falou assim, eu vou para o país tal. Eu falei, que bem, você já começou a estudar a língua? Não, quando eu chegar lá, eu vou ser transladada para lá, e quando eu chegar lá, eu vou abrir a boca e vou começar a falar a língua. Deus pode fazer isso, gente? Pode, mas em ocasiões muito específicas. Se Deus te falou que você vai para uma nação tal, por mais que demore 10 anos, estude hoje essa língua, estude o contexto, se prepara, sabe? A gente não, sabe o que a gente faz? A gente cruza os braços e espera cair do céu. Não, quando Deus quiser eu vou. Deixa eu te falar uma coisa, que caiu do céu não foi coisa boa não. Foi só Satanás e 1/3 dos seus anjos. Então não espera nada cair do céu, não, porque não vai cair do céu. Se Deus te falou, levanta, se posiciona, dê passos de fé e Ele vai te colocar. Agora, se você não faz nada, como que Ele pode te colocar no lugar que Ele tem para você? Esther poderia ter falado com o tio, com o primo dela, eu não vou, não estou afim. Mas ela se deixou passar pelo tratamento. Carol, mas esse tratamento até eu, né? Mas você não sabe, era um outro contexto, era outra língua, ela era de outro povo. Ela teve que aprender outros costumes, ela teve que aprender outras vestes, ela teve que aprender outra linguagem, outro posicionamento. Foi difícil, 1 ano de tratamento, de ser moído. Mas para cumprir um grande propósito, você precisará de muita preparação. Qual que é a área que Deus está tentando te preparar? Qual que é a área que Deus está te tratando? Qual que é a área que Deus está te preparando? Tem coisas que não é Deus que faz. Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Às vezes você passou por uma situação muito ruim na sua vida. Não foi Deus que fez. Mas aquilo que era para ser o final da sua vida, Deus transforma uma maldição em bênção. A Joyce Meyer tem uma frase que eu gosto muito. Na sua dor começa o seu ministério. Onde mais você sofreu, onde Deus mais vai te dar autoridade para curar a outros. Ela sofreu na área emocional, foi devastada. Ela foi molestada por tantos homens, por tantas pessoas. E hoje ela escreve livros que curam milhares e milhares de homens e mulheres. Eu ainda não tive o privilégio de ver ela pessoalmente do meu lado. Eu já vi uma palestra dela, né? Eu já estive numa palestra dela, mas nunca dei um abraço nela. Espero fazer isso antes dela morrer, porque ela é bonitona daquele jeito, mas ela já tem uns bons anos. Mas
Eu não tive o privilégio de dar um abraço nela pessoalmente, ainda. Quem sabe, né? Vamos profetizar. Mas sabe o que acontece? Eu já fui tão edificada pela vida dela sem a conhecer pessoalmente. Você não sabe onde Deus vai te levar, mesmo que seus pés não cheguem lá. Escreva livros, grava vídeos. Eu não sei qual a estratégia que Deus vai te dar. Eu sei que às vezes você vai chegar em lugares que seus pés não vão pisar. Você vai tocar em vidas que suas mãos não vão tocar. Você vai curar pessoas que você não a curou. Através do seu testemunho, através das estratégias que Deus vai te dar. Então se prepara. Versículo 13. Isso aqui é o mais lindo de todos. Presta atenção nisso aqui, gente. Tem tanta coisa para a gente tirar do livro de Esther. Se deixar, a gente fica aqui na vigília, né? Falar nisso, vai ter vigília no Carisma, no acampamento do Carisma Living. E eu estarei lá, porque eu gosto de vigília, né? Eu que estarei ministrando também. Então, você faz favor de ir nesse acampamento que vai ser sobrenatural. Fecha aspas, volta para cá. Versículo 13. Esther 2:13. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que queria levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém que ficava sob os cuidados de Sasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, olha aqui para mim. Presta atenção. Imagina você. Seja homem ou seja mulher, você está passando pelo tratamento e você está no melhor lugar. Você está no palácio, onde chega as mais novidades primeiro lá. As melhores comidas, oh aleluia, e chegava primeiro no palácio. As melhores roupas chegavam primeiro no palácio. Os melhores sapatos, que mulher que não gosta de sapato? E hoje ainda vim com super discreto para combinar com a minha roupa discreta. As melhores sapatos chegavam primeiro, aonde? No palácio. A mulher passava por 12 meses, um ano de tratamento. Depois, quando ela ia se apresentar ao rei, ela podia levar tudo o que quisesse. O que você iria levar? Seja verdadeira. Gente, meninas, pensa, você tem lá como é que chama aquele negócio? Closet, só de sapatos e bolsas, combinando, caríssimas. Homem tem a coleção de carros novos lá. O que mais que o homem gosta? Adesivo, sei lá. Quando eu era pequena era tazo, quem lembra? Fui no fundo. Imagina, tudo de mais maravilhoso está lá disponível para você. E você pode levar o que você quiser. Oi? Que isso? Eu ia falar, pode trazer toda essa coleção nova, traz essas bolsas também. Aquela também gostei, vamos levar tudo. Ó, essa aqui, olha essa picanha, aleluia, vai levar também a picanha. Gente, o que você iria levar? Para pensar, o que você levaria de um lugar que tem tudo? O que você levaria? Você pode levar o que você quiser. O que você levaria de um lugar que tem tudo? Você podia levar o que você quisesse. E se o rei não se agradasse de você, você não ia sair de mão abanando. Pelo menos você tinha alguma coisa. O rei não gostou de mim, mas eu tenho minha coleção de sapatos. O rei não gostou de mim, mas eu tenho uma coleção de carros. Olha que beleza. O rei não gostou de mim, mas eu tenho comida para um ano. Os gordinhos já pensam em comida, né? O que você levaria de um lugar que tem tudo? Sabe o que Esther levou? Olha isso. À tarde ela iria para lá, nananã. Cadê? Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada. Ela não levou nada. Oi! Há quem diga, fala assim, Esther, você é muito desprovida de inteligência. E se o rei não gostar de você, você vai sair de mão abanando? Terceiro princípio que eu aprendo aqui.
Uma noiva não quer aquilo que o noivo tem para oferecer apenas, mas ela quer o coração do noivo. O rei disponibilizou tudo. Ela falou: se eu não tiver o coração do noivo, do que me adianta tudo isso? Eu não quero nada. Será que você teria essa atitude? Porque vamos ser sinceros, eu não. Será que você teria essa atitude? Nós precisamos amar o coração do noivo mais do que as mãos dele. Nós precisamos amar quem o noivo é mais do que os presentes. Nós precisamos amar a presença mais do que os presentes. Esté podia pedir o que ela quisesse. Ela falou: eu não quero nada. Porque se eu não agradar o noivo, se eu não tiver o coração do noivo, que o meu foco foi esse, se eu não tiver o coração do noivo, nada disso me valerá. Porque eu não vou ter o que eu mais quis. E às vezes nós ficamos nessa vontade desenfreada de ter dinheiro, de ter fama, de ter realização, conquista, sapatos. Estou brincando aqui, mas é verdade. Tem mulher que tem compulsão por comprar e ter e ser. Não tem nada de errado quando você acha um equilíbrio nas coisas, mas quando as coisas têm você e não ao contrário, está errado. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite e você não precisa responder para você não cair no pecado da mentira. E se Deus não te desse mais nada em toda a sua vida, você continuaria amando a Ele? Só para pensar. E se Deus não te desse o marido que você está pedindo? Aí você pega pesado, né, Carol? E se Deus não te desse o filho que você está pedindo? E se Deus não te desse o carro que você está pedindo, a casa que você está pedindo? Tem alguma coisa errada em tudo isso? Sim ou não? Não. O próprio Deus diz: pede e será dado, bate e a porta será aberta, buscai e achareis. Mas quando você quer mais as coisas que Ele tem para oferecer do que o coração dEle, tem algo errado. Esté aprendeu que o mais importante para ela é ter o coração do noivo. Não foi Esté que aprendeu: ah, cara, isso é coisa de mulher, que é muito romântica, apaixonada. Não, quer ver um homem que fez isso? Moisés. Moisés, ele estava conduzindo o povo, conduzindo uma nação, porque 3 milhões de pessoas ou mais né? 3 milhões, de gente. E aí chegou um povo chegou uma hora que Deus irou com o povo e falou assim: eu vou destruir todo mundo. Eu não quero ir para a terra prometida. Porque esse povo só quer saber de construir outros deuses, outros ídolos. Eu não sou suficiente para eles. Então, Moisés, pode ir. Eu vou dar a terra, porque eu não sou homem para mentir. Mas eu não vou com vocês. Talvez se fosse você ia falar assim: você vai me dar a terra prometida? Tudo está lá? Tem certeza? Mas eu não vou com você. Então, beleza, partiu. Porque a gente só quer as promessas. Sabe o que Moisés falou? Não me faça subir neste lugar se a sua presença não for comigo. Se eu tiver que ir para a terra prometida sozinho, eu prefiro ficar no deserto, porque é melhor estar no deserto com Deus do que num palácio sem Ele. Ah, mas você pode ter certeza que é melhor estar no deserto com Deus do que num palácio sem Ele. E foi o que aconteceu. Moisés entrou na terra prometida? Sim ou não? Não, ele morre no deserto. A gente acha, né? Porque até hoje no seu corpo está em algum lugar, né? Mas Moisés não entrou na terra prometida porque ele preferiu a presença. E se Deus não te desse o que ele prometeu? Foi Deus que não deixou ele entrar? Não, foi consequência do que ele fez. Deus mandou ele tocar na rocha e ele feriu. Por causa disso ele não entrou. Ok, foi consequências das escolhas dele. Não foi Deus que tirou, mudou de ideia com aquilo que ele prometeu. Mas ele não perdeu a presença. Porque quando você entende que a presença é melhor que os presentes, propostas maravilhosas vão vir o tempo todo para você. Mas se aquela proposta te tira do propósito maior, que é você e o pai, você e o noivo, não serve. Esté entendeu que se não fosse para ter o coração do rei, ela não queria mais nada. Isso é um coração de uma noiva. Isso tem que ser o nosso coração. Versículo 17. O rei gostou mais de Ester
do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e a tornou rainha em lugar de Vasti. O que fazia de Esther diferenciada, gente? A beleza dela? Tem tanta mulher bonita, tinha tantas mulheres bonitas. A preparação, todas se prepararam. O que diferenciava Esther? O coração. O coração de noiva e não de interesseira. O rei estava cansado de rainhas interesseiras que queriam dar outros banquetes quando ele estava dando. Ele falou, não, eu quero alguém que me ame. Eu quero alguém que me ame como eu sou. Você acha que Deus é diferente? Deus não precisa do nosso amor. Porque Ele é amor. A essência dEle é amor. Ele não precisa do nosso amor. Mas quando nós o amamos incondicionalmente, quando nós temos um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita. Você é assim, imagina se alguém casasse com você por interesse. Você ia gostar? Você ia gostar de alguém se aproximar por você, seja por amizade, casamento ou negócio? Você ia gostar de alguém se aproximar por você e falar assim, ei, sempre quis ter uma bolsa dessa? Eu sempre quis ter um brinco desse? Nossa, eu sempre quis ter um óculos desse, me dá. Você ia se aproximar, você ia gostar de alguém assim? Sim ou não? Sim ou não, gente? Então por que você faz isso com Deus? Porque você só ora para pedir. A gente brinca que é o crente danoninho. Me dá, né? Você só ora para pedir, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, eu quero. Qual hora que você vai parar e falar assim, Deus, eu te dou. Eu te dou o meu coração, eu te dou as minhas finanças, eu te dou a minha família, eu te dou o meu propósito, eu te dou. Porque se eu não tiver o Senhor, nada disso me valerá. Esther era diferenciada porque ela tinha um coração que amava o pai, amava o rei, amava mais do que tudo. Quarto princípio, quando já estamos bem preparados e instruídos, somos aprovados e achamos favor diante do rei. Às vezes você olha para alguém que está conquistando as coisas, você fala assim, poxa, por que fulano do meu lado está conquistando as coisas e eu não? Porque talvez o coração do fulano não está naquelas coisas e o seu sim. Olha isso, quarto princípio, vou falar de novo, tem gente anotando. Quando já estamos bem preparados e instruídos, somos aprovados e achamos favor diante do rei. Tem coisa que você não entende. Por que eu estou vivendo isso? Por que Deus está me levando para viver isso? Por que Deus me deu isso? Eu nem mereço. É favor. É favor. Gente, eu casei tem quase 6 meses. Pouquinho tempo. Mas eu vivi um casamento dos meus sonhos e eu não tinha 1 centavo. Do nada, eu já contei isso para alguns alunos que já tiveram aula comigo. Do nada, as pessoas se levantavam. Não, Deus tocou no meu coração para fazer isso. Deus tocou no meu coração para fazer aquilo. Eu falei, Deus, eu não mereço isso. Sabe quando você fica até maravilhado? Gente, eu estou vivendo isso mesmo, acordo, belisca que eu estou sonhando. Porque a gente está acostumado tanto em viver só coisa ruim. Sabe quando você tem aquela sensação assim, tá bom demais, vai acontecer alguma coisa ruim a qualquer momento? Você já passou por isso? De vez em quando você fala assim, peraí, tem muito dia que está tudo muito bom, tem alguma coisa errada. Porque a gente está tão acostumado com ruim, que quando Deus honra, aí você não... E eu falei, Deus, eu não mereço. Deus falou, não é merecimento, é colheita. Porque só eu e você sabemos quantas lágrimas você semeou, quantas sementes financeiras você semeou, quantas orações você semeou. Ninguém sabe, nem sua mãe, nem seu esposo, ninguém sabe. Mas eu sei, porque aquelas orações mais distantes, você acha que eu não estava ali? Eu estava. E teve uma vez que eu fui fazer a vigília aqui no tabernáculo, e a vigília chamava uma nova noiva. E eu falei sobre Esther. Não dessa forma, mas eu falei sobre Esther. E eu queria porque todas as vigílias que a gente fazia eram muito visuais. Quem já foi para a vigília, você já sabe. Era tudo temático, então a gente decorava de acordo com o tema, pregar. Era tudo assim, porque vigília tem que ser um negócio animado, né, gente? Senão 5 horas da manhã você está como? Deitado, morto ali no tapete, roncando. Então, esse não é o propósito da vigília. E aí eu falei, Deus, o tema é uma nova noiva, então eu queria decorar o tabernáculo de um casamento. Eu queria colocar um tapete vermelho, eu queria colocar flores.
mas eu não tenho dinheiro. Nessa desculpa que a gente dá, Deus tem sonhos muito grandes, mas eu não tenho dinheiro, então eu não posso fazer. Para com essa desculpa. Porque Deus que dá a visão, Ele dá a provisão. Então se Ele já te deu um sonho, se Ele já te deu uma visão, Ele já te deu a provisão. Mesmo que não seja a partir de você, Deus vai inclinar corações, vai aparecer sair do nada. Gente, eu fui orar, falei, Deus, eu queria uma decoração de casamento. Gente, decoração de casamento, quem já casou sabe que... Olha que bonitinha essa xícara, R$2. É pro meu casamento, 550. Mas é a mesma xícara, mas é casamento, não é assim? É. Não é? E aí eu falei, como que eu vou arranjar uma decoração? Aí eu fui conversar com umas pessoas, eu falei, porque eu queria decorar assim. A menina falou assim, eu tenho os arranjos de casamento lá, eu posso ir levar para decorar. É sério? Aí a outra, eu tenho um tapete vermelho de 20 e tantos metros de casamento. Eu falei, o que você faz com um tapete dentro de casa? Ela, eu tenho um tapete lá. Eu falei, quê? E aí do nada as pessoas começaram a se movimentar. E foi o que foi, quem estava lá sabe. A Josi foi até a noiva da noite. Ela se vestiu de noiva, né, profeticamente, porque em breve será de verdade. E aí, o que aconteceu? Eu falei, Deus, como assim? Sabe o que Deus falou comigo? Quando você se preocupa em sonhar os meus sonhos ousados, eu levanto pessoas para sonhar junto contigo. E eu vou falar de novo, olhando para cá agora. Quando você se preocupa em sonhar os meus sonhos ousados, eu levanto pessoas para sonhar junto contigo. Se Deus colocou um sonho ousado no seu coração, só obedece. Carol, mas eu não tenho os recursos. Deus tem. Ele vai colocar no coração de alguém, Ele vai fazer, alguma coisa vai acontecer, mas se você estiver disposto a dar passos para os sonhos ousados que Ele te deu, Carol, que coisa boba, era uma vigília, não era bobo, tanto de vida que foi abençoada ali. Precisava daquela decoração? Não! Mas era um mimo, falei, Deus, eu queria decorar, xarai. Mas Deus levantou pessoas para sonhar junto comigo. Amém? Então, quando já estamos preparados e instruídos, somos aprovados e achamos favor diante do Rei. Vai para Esté, capítulo 4. Você vai chegar em casa e você vai ler os 10 ou 11 capítulos, não sei, tem 10? Quantos capítulos? Acho que são 10 capítulos de Esté. Você vai chegar em casa e meditar, você vai ver quanto mais, são 10? Obrigado, Espírito Santo. 10 capítulos. É o ponto aqui, ó. São 10 capítulos. Chega em casa e lê tudo. Você vai ver o quanto que Deus vai falar ao seu coração. Lê como uma perspectiva de Esté sendo a noiva, eu e você, e o rei Assuero sendo Cristo. Gente, isso é lindo demais. Olha isso, Esté capítulo 4, versículo 8. Deu-lhes também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele mostrasse a Esté, insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atã retornou e relatou a Esté tudo que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei. Olha isso. Para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto. Tinha uma lei. Se qualquer pessoa, seja quem fosse, se aproximasse do rei, sem ter sido convidado, sem que o cetro do rei se estendesse a ele, seria morto. Não é isso que acontecia na velha aliança? Qualquer pessoa que entrava no Santo dos Santos para chegar na presença do rei, sem ter sido preparado, solicitado por ele, ela acontecia o quê? Morto. Por causa do quê? Da lei. Gente, vê se isso não é a figura. Vocês não ficam empolgados igual eu. Olha isso. Cadê? A não ser que o rei estenda o cetro do pátio interno sem por para a pessoa que lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família do seu pai morrerão. Quem sabe não se foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha?
Querido, Deus te coloca em posições estratégicas. Aí sabe o que você faz? Quando você chega lá, você esquece de onde você saiu. Você esquece das suas origens. Você esquece de quem Deus é. Você esquece de quem te colocou lá. O quinto princípio que eu aprendo aqui é que Deus quer nos colocar em posições de influência para mudarmos o quadro do ambiente em que estamos vivendo. Quando Deus colocou a rainha Esther, a Hadassah para virar a rainha Esther, Ele não estava colocando ela ali só porque Ele achava ela legal. Não, Ele estava colocando ela ali porque Ele sabia que viria um tempo que precisava de uma mulher poderosa, ou a palavra que todos usam hoje, empoderada. Precisava de uma mulher que sabia quem era, sabia sua identidade, que sabia o que Deus tinha para ela, para se posicionar como rainha e não deixar com que o povo dela fosse perecido. Mas Deus nos coloca em lugar de influência, sabe o que você faz? Você esquece quem Deus é. Agora eu tenho 550 mil seguidores. E? Não, agora eu sou conhecido em todos os lugares. E? Se Deus te colocou lá, tem um propósito. E não é seu nome ser conhecido. Tem a ver com vidas. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te colocou numa posição de rainha. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus colocou nessa empresa. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus colocou nessa família. Deus quer nos colocar em posições de influência para mudarmos o quadro do ambiente que estamos vivendo. Versículo 15. Deixa eu correr. Versículo 15. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejue em meu favor. Não coma nem bebo durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Sexto princípio. É em jejum e oração que buscamos estratégias para a batalha. Você não sabe qual o próximo passo dar? Vai orar. Não é procurar a irmã do coque. Não. Vai orar, vai jejuar, vai buscar. Se você não sabe o próximo passo, fique no último que Ele te deu. Porque é melhor você não se mover para lugar nenhum do que você se mover para o lugar errado. É em jejum e oração que buscamos estratégias para a batalha. Ela tinha uma batalha gigante na frente dela. Ela não saiu de qualquer jeito. Ela foi orar: Deus, qual a estratégia que o Senhor tem para mim? Olha isso. Olha o que ela falou. Versículo 16, parte B. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Sétimo princípio. Quando você descobre o seu propósito, você está disposto a dar sua vida por ele. Você descobriu o propósito da sua vida? Aí alguém te falou assim: não, fala essa mentira aqui. Não, isso não tem a ver. Isso fere os meus princípios. Mas todo mundo faz. Gente, às vezes são coisas que nem é pecado. Às vezes eu vestir uma roupa que não é pecado, não está nem decente, mas você não tem paz, vai contra os seus princípios. Às vezes é fazer algo que todo mundo faz. Querido, se fere os seus princípios, aqueles princípios que Deus te deu, não faça. Porque quando você sabe o propósito da sua existência, você está disposto a morrer por ele. Você acha que quando você se posiciona... Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando você sabe quem é o que o meu marido sempre fala: a sua autoestima revela a baixa estima do outro. A sua alegria revela a tristeza do outro. Quando você sabe quem você é, o outro que não sabe quem é, se sente, como que eu posso dizer? Intimidado. E aí ele vai fazer o quê? Começar a te atacar, começar a levantar calúnias, blasfêmias. Por quê? Como que essa pessoa pode ter convicção? Eu nem sei para que eu nasci, como é que ela pode falar que sabe para que nasceu? Porque a sua convicção estremece a incredulidade do outro. Por isso você tem que saber para que você nasceu, porque você tem que estar disposto a dar a vida por isso. Capítulo 5, vira uma página aí, nós já estamos terminando. Capítulo 5, versículo 1. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada, quando viu a rainha Esther ali no pátio. Gente, que louca! Ninguém pode chegar, pode ser quem for, ninguém pode chegar à presença do rei sem ter sido convidado. Ela falou: se tiver que morrer, morrerei, mas eu não vou deixar o meu povo perecer. E aí ela vai e faz o quê? Troca as vestes. Porque ela não era mais escrava, ela não era mais a órfã, ela não era mais aquela que foi tirada lá de Jerusalém e trazida como escrava.
Ela trocou as suas vestes e colocou as vestes reais. Sabe por que às vezes a gente tem medo de falar com Deus? Porque a gente se vê como um coitadinho escravo dele. Mas agora ele te vê com vestes reais. Porque quem te fez a noiva dele foi ele mesmo. Então ela não foi com trapos, ela foi com vestes reais. E quando ela chega lá usando a coroa, ou seja, posicionada naquela identidade que ele deu para ela. Quando você chega na presença de Deus, posicionada na identidade que ele te deu, ele não resiste. E era para ele mandar matar. E sabe o que a Bíblia fala? Olha o que está escrito aí. Ele teve misericórdia e estendeu o seu cetro de justiça. Quem que teve misericórdia de mim? Você estendeu o cetro dele de justiça sobre nós. Cristo. Cristo. 8º princípio, quando você entende a nova posição de rei e rainha em Cristo, você se veste com as vestes que ele tem para você. Você se posiciona com aquilo que ele tem para você. Aí vem para finalizar. Credo, Carol, 9 pontos? Nós estamos estudando, né, gente? Olha isso. Tem um versículo que eu lembro que fala, 1 Pedro 2,9 fala: vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem te fez sacerdócio real? Quem trocou as suas vestes de escravo para filho, sacerdote, rei, soberano? Quem trocou? Ele. Então quando você se posiciona, Deus, eu sou seu filho. Deus, eu estou aqui com as minhas vestes trocadas. Como diz aquela música, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não ando mais pelo meu passado. Eu ando por aquilo que o Senhor me vê. Você encontra misericórdia e favor diante dele. Olha isso. Esther 5, versículo 2. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Ela foi ousada. Ela podia ter morrido ali. Ela foi ousada. Aí tem um texto que diz, não sei se você lembra: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Esther, ela foi ousada de chegar na presença do rei. Ei, o véu se rasgou lá naquela cruz, para que hoje eu e você, como noiva, nos chegássemos ousadamente, com confiança, tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Querido, toca no cetro. Ele nos chamou para termos comunhão plena. O véu se rasgou. Versículo 3. Coisa linda. Depois de passar por tudo isso, o rei fala para Esther o quê? Que a rainha Esther, qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, será dado a você. Agora ele pode falar isso para Esther, por quê? Porque ele sabe que o coração dela não está em coisas, e sim nele. Então qualquer coisa que ela pedisse, não iria ferir o relacionamento que eles têm. Você pede a Deus só para satisfazer seus vãs desejos? Você pode pedir qualquer coisa quando você tem intimidade com Ele, desde que não fira o que você tem com seu noivo. Eu quero um marido. Aí se Deus te dá um marido, você nunca mais vai para a igreja. Está ferindo o relacionamento que vocês têm. E a Bíblia fala: deleite no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Coloque-se de pé no seu lugar. Peça e será dado, busque e encontrarão, bate e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ao Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e então acontecerá. O 9º e último princípio para você entender o que é ser uma noiva, os propósitos de Deus para a sua vida, é que o rei quer realizar os desejos do seu coração. Carol, então por que você não falou esse primeiro?
Porque para você chegar num nível do rei realizar os desejos do seu coração, primeiro você precisou ser tratado. Primeiro você precisou saber amá-lo acima de todas as coisas. Primeiro você precisou entender que ele favorece candidatos improváveis para você saber que é ele que faz. Primeiro você precisa saber que toda oposição precisa passar por um treinamento. Primeiro você precisa saber de tudo isso, porque quando você sabe de tudo isso, qualquer que seja o seu pedido, ele pode te dar. Desde que não fira o que você tem com ele. Feche os olhos no seu lugar. Eu queria que você colocasse seu coração diante do Pai. Imagina você, como eu disse aqui, está num lugar que você pode ter tudo. O que você pediria? Que nosso coração possa ser trocado nessa noite. E que possamos fazer como Esther. Eu posso ter tudo, mas se eu não tiver o coração do noivo, se eu não tiver o coração do rei, de nada disso me valerá. Eu não quero nada se não for ele. Carol, mas é mentira, eu quero. Como eu disse aqui, não tem nada errado em você querer, desde que esse pedido não esteja tomando o lugar que é só dele no seu coração. Então nessa noite eu queria que você fechasse os seus olhos. Enquanto o louvor vai ministrar essa canção, eu quero que você se entregue a ele e fala: Pai, todos esses desejos que estão no meu coração, mesmo que não sejam errados, coloque ele em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar no meu coração, porque eu quero te devolver o trono. Eu quero te devolver o centro. Eu quero te devolver a centralidade do meu coração. Se entrega a ele nessa noite. Se renda a ele. Fala com ele: Pai, o que mais me importa é a tua presença. O que mais me importa é quem o Senhor é e não somente os seus presentes. Eu quero sim seus presentes, mas em segundo e terceiro plano, porque eu quero o Senhor mais que tudo. Se Cristo não for suficiente para você, tem alguma coisa insuficiente na sua fé. Ele é seu tudo.